queridos irmãos do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos dando início à nossa reunião desta quarta-feira, pedindo as bênçãos de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Peço que acendam as luzes do salão, desliguem os celulares e façam silêncio para ajudar na harmonização do ambiente. O estudo da Bíblia será feito pela Leila, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 6 a 10. A página e a prece será feita pela Paloma, e a palestra será realizada pelo Sérgio com o Livro dos Espíritos, questões de 218 a 221. Bons estudos. Muita paz a todos. Então, como já foi anunciado, né, nós estamos no capítulo 16, dos itens 6 a 10, com o título A Visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bom, para entender aqui a situação, vamos só relembrar que Paulo estava saindo em viagens e passando por vários locais para implementar exatamente o trabalho apostólico. E estava também refazendo algumas outras viagens com o sentido de retornar aos lugares pelos quais já tinha passado, para ver como os trabalhos estavam se encaminhando, se estavam progredindo, como estava a aceitação, como estavam sendo as palestras, como as casas estavam se conduzindo perante o Evangelho. Porque Roma, naquele momento, já muito ameaçava. E fez com que algumas dessas casas, em alguns lugares, e os apóstolos que lá estavam, cedesse a alguns pedidos dos judeus, como, por exemplo, a circuncisão, como a questão da prece a determinada hora. E eles cederam porque a pressão era muito grande, e os apóstolos estavam sendo realmente presos, torturados. Em função disso, houve algumas mudanças, fazendo com que se perdesse aquela essência do cristianismo inicial. E Paulo, ele foi buscado por Jesus na estrada de Damasco, né, quando era ainda Saulo, porque ele era pertinaz, responsável, ativo. E ele tinha uma fala fácil, uma palavra contundente que emocionava, ele era um excelente orador, e ele tinha conhecimentos. Ele só não tinha o conhecimento correto sobre o que era o Evangelho de Jesus. Então, à medida que ele se tornou Paulo de Tarso, todas essas suas qualidades, né, que já eram dele, já eram conquistas dele como indivíduo, puderam ser usadas, e ele veio a ser o responsável pela universalização do cristianismo, com esse trabalho que ele fez de viagens e de implementações e de buscas e de auxílio às casas necessitadas. Então, ele estava numa dessas viagens, e o que aconteceu nesse momento é que ele estava indo para esse lugar primeiro aqui, ó, Gálata.
Quando aqui diz assim, o Espírito Santo impediu de pregar na Ásia, nós não podemos ler mais ao pé da letra, nós sabemos aqui que é o Santo Espírito, é só trocar a ordem, né? Esse Santo Espírito com o sentido de que os espíritos, os bons espíritos, estavam ali encaminhando todo esse progresso do cristianismo evidente. Os espíritos trabalhadores da seara de Jesus, os bons espíritos. E eles, então, intuíram Paulo a não ir para a Ásia. Por que será? E ele, então, pensou em ir para a Bitínia. Mas, de novo, foi recomendado que ele não fosse para lá. Por que isso? Por que ele foi depois atender a um pedido desse varão macedônio? Porque nada acontece sem planejamento. Na nossa vida, nada também acontece sem planejamento. Né? No dia a dia, se nós fizermos qualquer coisa na nossa vida sem um planejamento prévio, elas não dão certo. Só dão certo aquelas que nós pensamos. Porque para se tomar alguma atitude, às vezes até uma simples atitude ou uma conversa, é necessário um planejamento. No sentido de ter claro o quê? Não um planejamento dos passos devidos, um planejamento geral, mas com o sentido de ter claro o para que vai ser feito. Por que vai ser feito? Para que sejam delineados os objetivos daquela situação. Como vai ser realizado? Que vai ser a parte metodológica. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou programar? Em que situação que isso vai se dar? E depois a espera desses resultados finais. Então, se não houver esse planejamento, não vai acontecer com eficácia. Então, o plano espiritual, que é muito mais organizado, que vê muito mais amplamente, com profundidade, o que acontece do que nós, sem sombra de dúvidas, tudo estava no planejamento. Então, já se sabia, esses espíritos que intuíram ele a não ir para esse local, eles já sabiam de antemão que a Macedônia precisava de socorro. Ele é que ainda não sabia. Então, ele foi impedido de seguir para onde estava mais no caminho dele, que ele iria, por ser o mais próximo, por ele achar que deveria ir para lá, e foi intuído, então, pelos espíritos, não, para lá não. Para o outro lugar também não. Porque a responsabilidade vai chamá-lo a um outro lugar que necessita de um socorro urgente. E ele tem uma visão. E ele teve a visão de um encarnado. Ele não teve uma visão espiritual. Ele não teve um sonho. Não foi um fenômeno de sonambulismo. O que provavelmente aconteceu nessa visão? Esse varão que ele identificou pelas roupas que vestia, que era uma pessoa de um determinado grau lá na Macedônia, que estava pedindo socorro, ele estava em prece pedindo socorro. Ele estava desejando ser ajudado por Jesus. E foi possível, então, fazer esse link, digamos assim, desse pedido com Paulo, para que Paulo pudesse saber que aquela região estava precisando de atendimento e para que ele pudesse ir até lá. Então, ele teve a visão dessa pessoa que era desconhecida dele, mas que pedia socorro, e pediu um socorro específico. E ele, então, foi para lá. Então, aqui nós não temos um caso, né, nem de desdobramento, como falamos, nem de evocação. É um planejamento espiritual para que alcançasse aquele objetivo de poder, naquele momento, ser atendido quem realmente necessitava. A Ásia, ele podia ir depois. A Bitínia, ele podia ir depois. Mas ele precisava ir lá. E aí, o que ele fez? Imediatamente, cumprindo aquela observação que foi feita a ele, chamando a responsabilidade, porque ele poderia também não ter. Não, eu vi isso, mas eu posso estar enganado, então eu vou para a Ásia mesmo, que foi o meu primeiro pensamento, mas não. Ele era uma pessoa séria. Então, o que ele percebia,
o que aparecia para ele, ele sabia que ele estava em relação ali imediata com os bons espíritos, que eles estavam parados por Jesus, que ele era um servo de Jesus, ele se assumia um servo de Jesus. Então, ele tinha confiança no que acontecia. E ele percebeu que aquilo era algo sério e que ele deveria responsavelmente cumprir. Daí ele se dirigir, então, à Macedônia para concluir que Deus havia encaminhado para ele. Nós falamos aqui aparece que Deus encaminhou, porque Deus está acima de tudo. Com certeza, Jesus está ali trabalhando com os seus mensageiros para que ele fosse cumprir. Então, não existe nesse texto nada de mais importante do que nós compreendermos essa necessidade do planejamento, compreendermos que na espiritualidade tudo é sério, que tudo é pensado, organizado, e que os espíritos contam com a nossa seriedade, com a nossa responsabilidade, com a nossa confiança em nós mesmos, com a nossa confiança no plano espiritual e no auxílio que eles nos dão. Então, não foi sem querer que foi mostrado para ele. Então, para o nosso dia a dia, fica isso dessa lição, de o quanto é importante servir a Jesus, mas manter esse nível de vibração interior, esse nosso nível mental realmente coerente com a espiritualidade superior. Se nós não conseguimos manter isso no dia a dia, porque nós descemos várias vezes, mas daí a importância da prece, da vigilância, para que nós possamos conseguir o quê? Elevar esse nosso padrão vibratório, para podermos também receber essas mensagens importantes e termos certeza daquilo que devemos fazer, daquilo que é mais importante para fazermos naquele momento, daquela ação que é mais eficaz para aquele que precisa, ou naquele lugar que é necessário, onde nós devemos sempre estar prontos a socorrer. No mais, havia ele aqui se separado de Barnabé e de Marcos, porque anteriormente eles estavam juntos, mas Marcos já tinham abandonado. Lá atrás, vocês devem lembrar que eles estavam juntos e Marcos era um jovem e ele não deu conta do peso do trabalho e foi embora para casa. Então, Barnabé quis convidar Marcos de novo e ele falou que não, porque ele não iria confiar em Marcos outra vez, ele não estava pronto. Então, eles se separaram por conta disso, Barnabé foi para outro lugar e ele foi, então, no caso, depois da visão, lá para Macedônia, socorrer as situações que por lá estavam acontecendo e necessitavam bastante da ajuda dele, da sua palavra correta e segura para dar amparo a todos. Muita paz. A página de hoje se intitula Na Luz da Compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 7. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços.
Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Do livro Palavras da Vida Eterna, psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos fechar nossos olhos, imaginar a imagem do Mestre Jesus e dizer assim: Jesus, Mestre querido, obrigada por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais sobre os seus ensinamentos. Que possamos, Mestre, compreender e colocar em prática tudo o que aqui for estudado. Que o Senhor possa iluminar e abençoar a cada um aqui dentro. Que essa sua luz possa se estender também para os trabalhadores que estão hoje no centrinho, arrumando para o feirão de amanhã. Que o Senhor possa enviar luz para eles. Que tudo dê certo e que o feirão amanhã possa ser de paz, de harmonia, de muito trabalho no bem. Obrigada por tudo, esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Bom, como último domingo de agosto, último sábado, melhor dizendo, nós vamos então dar continuidade aí ao estudo do Livro dos Espíritos. Conforme vocês estão vendo aí, é o capítulo 4, segunda parte, o título é Ideias Inatas. Por definição, nós temos aí então, na palavra ideia, o sentido de toda espécie de representação mental. Ou seja, um pensamento é uma forma de expressão, uma ideia, uma imagem, uma lembrança, uma opinião, uma imaginação. Vale aqui já uma consideração importante, que quem pensa é o espírito. Conforme já é do conhecimento da maioria de todos aqui, a carne é morta. O espírito é quem pensa, logo é o espírito que tem a ideia. A palavra inato significa que pertence ao ser desde o seu nascimento. Ou seja, tudo aquilo que nós trazemos conosco desde o nosso nascimento tem o nome de inato, que aí também pode ser colocado como inerente, natural ou congênito. A primeira ideia que nos vem à mente, com relação a essa questão da ideia inata, são aquelas situações onde nós constatamos crianças ainda em tenra idade, portadoras de virtudes, de qualidades, de talentos, que não têm uma explicação cabal desta reencarnação que pudesse justificar elas estarem portadoras daquela condição. E, em função disso, alguns tiram algumas conclusões acerca do que poderia justificar, do que poderia explicar crianças em tenra idade, por exemplo, saberem pintar, desenhar, sem nunca ter feito nenhum curso, ou tocar instrumentos musicais, sem também, naquela reencarnação, ter feito nenhum tipo de estudo. Enfim, e o que poderia justificar, explicar isso? Segundo um cientista materialista, por exemplo, na falta de uma explicação lógica, ele poderia alegar que poderia ser uma questão genética, que poderia justificar essa situação, conquanto ele dissesse, mas não comprovasse isso, porque não existe nenhuma comprovação do ponto de vista genético que justifique isso, até porque, conforme é do nosso conhecimento, nós sabemos que isso é um patrimônio do espírito. Isso não é inerente à matéria, é inerente ao espírito. Um religioso, por exemplo, desconhecedor da imortalidade da alma, poderia alegar que foi um dom divino, um dom de Deus. E aí nós chamamos a atenção para a seguinte análise. Se Deus é justo, se Deus é bom, por que ele concederia talentos a uns e não a outros? Ou seja, esse tipo de ideia, de concepção, que o dom divino seria uma explicação para que essas pessoas, essas crianças estivessem portadoras dessa condição,
isso vai de encontro ao atributo da justiça e da bondade divina. Vale aqui também uma consideração importante acerca dessa questão, porque a bondade e a justiça, do ponto de vista da perfeição, do ponto de vista divino, elas caminham sempre para e passo. Ou seja, alguma coisa só é verdadeiramente boa se for justa, e só é também verdadeiramente justa se for boa. Nós, na nossa imperfeição, com os nossos equívocos, é que muitas vezes nos julgamos ser bons quando não estamos sendo justos, e julgamos ser justo quando não estamos sendo bons. Dando continuidade, a gente vai aí desenvolver a ideia no sentido de buscar a explicação lógica e coerente para que essas crianças pudessem estar portadoras dessa condição. No Livro dos Espíritos, aí, na primeira pergunta, número 218, Kardec indaga da espiritualidade. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Responderam os espíritos. Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Ou seja, na pergunta de Allan Kardec, ele já deu aí a resposta à questão no que a espiritualidade confirmou, né? Conhecimento que adquiriu em existências anteriores. Essa é a explicação que justifica de maneira correta a condição de algumas pessoas, né, estarem portadores dessa virtude, né, desse talento, né, que faz com que nós fiquemos vislumbrados, né, admirados de poder perceber, né, em crianças tão novas ainda, essa condição de talento na questão das artes, da matemática, enfim, são várias as áreas. É o patrimônio íntimo, né, que eles trazem, que é fruto do trabalho que foi desenvolvido em um tempo passado, numa vida pregressa. Confirmando essa ideia, no livro do O Consolador, é um livro psicografado por Chico Xavier, é um livro de perguntas e respostas, onde o Emmanuel é quem responde, fizeram a seguinte pergunta a Emmanuel: como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Se vocês observarem aí a nuance dessa pergunta com relação à pergunta anterior, o que está posto aí? Aqui estão perguntando o seguinte: como é que eu, no presente, posso fazer para que, no futuro, eu venha a estar portador dessas virtudes? É essa a pergunta que está sendo feita aqui. Na questão anterior, o que foi perguntado foi: para eu que estou portador desta condição hoje, o que no passado eu tive que fazer para chegar a essa condição? Ou seja, na verdade, aí é a questão do tempo, né? Essa pergunta está no tempo presente, projetando para o futuro, uma consequência na reencarnação futura, onde nós estaríamos portadores dessas virtudes. E na questão passada foi o contrário. A pessoa já estaria portadora da virtude e estaria buscando no passado a causa que gerou aquela virtude. Então, aí essa questão foi só realmente para poder confirmar. E aí ele respondeu: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata dos trabalhos purificadores do porvir. Ou seja, é um patrimônio, é uma conquista que se aufere, né, a partir do empenho, da dedicação, do esforço, do trabalho, que cada um possa desenvolver para que possa, então, estar portador dessa condição. Na questão aí 218A, Kardec faz a seguinte pergunta: não é então quimérica a teoria das ideias inatas, ou seja, fantasiosa? Não é fantasiosa essa ideia? A espiritualidade respondeu: não.
ou seja, confirmou. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, então? Vamos lá. Nesta reencarnação, em função de todas as circunstâncias da vida que nós estamos vivenciando, em função do empenho, da dedicação que cada um de nós estamos desenvolvendo em determinada área, isso vai passar a ser um patrimônio nosso, é uma conquista da alma que vai nos acompanhar, aonde quer que nós estejamos. E aí, numa vida futura, quando nós reencarnarmos, nós já vamos estar portadores dessa condição. Nós não vamos partir do zero, nós não vamos perder o fruto do nosso trabalho. Vamos imaginar a seguinte analogia. O aluno está na 6ª série do ano letivo. Estudou o 6º ano do ano letivo todinho. Se ao término do ano, no ano subsequente, ele esquecesse tudo que ele aprendeu para no ano seguinte começar tudo de novo, ele ia ficar como que dando voltas em torno de um mesmo ponto. Ele não sairia do mesmo ponto. De formas que a lei de Deus, ela é de progresso, ela é de evolução. Logo, ela tem que ter uma continuidade. Nós vamos partir na reencarnação futura da onde nós paramos na reencarnação passada. Se assim não fosse, nós estaríamos ainda na Idade da Pedra. É o que ele diz aqui, nessa questão aqui. Na 218b, Kardec pergunta: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Responderam os espíritos: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Ou seja, ele aqui trouxe duas conotações importantes que vale aqui a gente considerar acerca da questão das reencarnações de uma para outra. Primeiro, ele falou aqui da questão da posição do espírito. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Vamos lá. Imagine uma pessoa, por exemplo, que numa determinada reencarnação, ele teve recursos materiais, né, teve acesso à educação, se tornou uma pessoa culta, desenvolveu aí a virtude da pintura, por exemplo, mas que se tornou uma pessoa orgulhosa. E aí ele levou a vida dele dentro dessa tônica, lá no mundo espiritual, desencarnou, e se deu conta de que, conquanto ele tenha desenvolvido a parte da cultura e a parte da pintura, que é uma questão importante na questão da arte, ele ficou ainda uma pessoa orgulhosa, dependente, necessitada de desenvolver a humildade, o amor. E aí ele, consciente disso, e desejoso de poder progredir, caminhar, ele pede uma reencarnação, por exemplo, para ele nascer num ambiente, por exemplo, de lavoura, numa família muito humilde, muito simples, muito pobre mesmo, onde ele desde novo tenha que trabalhar braçalmente a fim de poder se ajudar a família no seu autossustento. Ou seja, nessa situação que ele vai reencarnar, ele não vai ter o ensejo, a ocasião de poder externar esse patrimônio que ele já adquiriu na vida precedente, como um pintor. Ou seja, é um patrimônio que é dele, porque é um patrimônio da alma, ele não perde. Porém, as circunstâncias da vida em que ele está posto não vão contribuir para que ele dê continuidade naquela área, porque ele está necessitando de desenvolver uma outra área. Então, quando ele pergunta, a grande conexão deve então haver entre duas existências, aí ele responde, nem sempre, porque depende. Tem uma outra situação também que ele coloca aqui, quando ele fala do intervalo de uma a outra. Ou seja, entre uma reencarnação
e outra, nós temos o que nós chamamos de período errático, que é o período em que nós nos encontramos no plano espiritual. Nós, como bem nós sabemos, isso também consta da codificação kardeciana, a nossa evolução ela é constante, e ela se dá tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, o espírito ele pode desencarnar numa condição aquém, comprometedora, comprometido, e lá no plano espiritual, consciente do verdadeiro sentido da vida, ele dá uma nova tônica à vida dele, de forma que quando ele reencarne, ele já vai reencarnar numa condição muito melhor do que daquela última reencarnação dele. Tem um exemplo que me veio à mente, que é muito conhecido nosso, o espírito André Luiz, conforme já é do nosso conhecimento, se eu não estou enganado, após o seu desencarne, ele perambulou durante 8 anos no umbral. Ou seja, se ele ficou no umbral durante 8 anos, é porque ele não desencarnou numa condição favorável. No entanto, lá no plano espiritual, depois dele ter sido resgatado pela intercessão da sua mãe, né, pedindo ao ministro Clarencio, que ele foi levado para a colônia Nosso Lar, a partir do momento que ele se deu ciência do verdadeiro sentido da vida e que ele abraçou a causa do bem, né, dos estudos, da dedicação, da contribuição a benefício de todos, ele ali imprimiu, com certeza, a ele, a sua condição de espírito, um aprendizado grande, suficiente para que, quando ele reencarnar na próxima reencarnação dele, ele vai estar, com certeza, bem distante, moralmente falando, daquela última que ele desencarnou, em que ele ficou 8 anos no umbral ainda, até poder ser resgatado. Então, é por isso que, quando ele pergunta, grande conexão deve haver entre duas reencarnações consecutivas, o espírito responde, nem sempre, porque tem essas nuances, né, que ocorre entre uma reencarnação e outra. Tem o período da erraticidade, onde nós lá também, com certeza, evoluímos pelo aprendizado, pelo trabalho, pela dedicação que nós temos, ou podemos ter, ou não, a causa do bem. Aí vai do uso do livre-arbítrio de cada um. Na próxima pergunta, aí, 216, essa aí ela é referente ao capítulo passado. Porém, Kardec fez lá uma anotação e eu achei interessante colocá-la aqui também. Ela só vai confirmar isso tudo que eu já coloquei aqui. Em suas novas existências, conserva o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta: isso pode dar-se. Veja, ou seja, não é que vai ser, pode dar-se, em função do que eu já expliquei. Mas, melhorando-se, ele muda. Olha a situação do André Luiz. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Aí o exemplo que eu dei lá do pintor culto que reencarnou numa condição de um lavrador humilde. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecerias. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que, modificada pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. E aí entra esse detalhe final aí muito importante. Se arrependeu. Porque conforme é do nosso conhecimento também, muitos irmãos nossos desencarnam em condições adversas e no plano espiritual eles, ao invés de imprimirem uma nova tônica à sua vida, né, rever seus comportamentos, assumir os seus erros, reconhecer os seus erros e poder tentar e se esforçar em dar a volta por cima, ao contrário, eles se revoltam pela condição em que estão postos, que nada mais é que o fruto do plantio que eles mesmos desenvolveram, e passam a procurar culpado, ficar com raiva da humanidade, de Deus, de tudo, e vivem aí pelo mundo espiritual simplesmente a se comprometerem mais ainda. Portanto, a questão do arrependimento ela é imprescindível.
né, para que a gente possa, de fato, imprimir uma nova tônica na direção das nossas vidas, isto quando a gente reconhece que nós erramos. E a dificuldade aí está exatamente na questão do orgulho, né, porque para você reconhecer o seu erro, você precisa ser humilde. Né? O orgulhoso, ele não reconhece o erro. Normalmente, ele procura sempre o culpado nos outros. Eu lembro até de um programa de televisão que eu ouvi uma vez um psicólogo falando uma coisa, nunca mais eu esqueci, deve ter servido para mim. Aí ele disse assim, o mal do ser humano é achar que o defeito é sempre dos outros. E é verdade, a maioria de nós, né, a gente, antes de fazer uma autoanálise para saber se não fomos nós que erramos, a gente já quer achar logo que o erro é do vizinho, é do patrão, é do empregado, enfim. Né? Então, a humildade, ela é a nossa amiga, porque ela vai fazer com que nós possamos detectar os nossos erros, para que nós possamos corrigi-los e possamos avançar nesse processo evolutivo. Aí, na pergunta 219, Kardec pergunta o seguinte, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, do cálculo, etc. Ou seja, é essa questão toda aí que eu já debati aqui com vocês. Responderam os espíritos. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Ou seja, é o patrimônio do espírito que ele transporta com ele, onde quer que ele vá, porque isso passa a fazer parte dele. Aí o Emmanuel vai trazer aqui uma reflexão interessante que vai corroborar com essa questão aí. Está lá no livro Emmanuel, da coleção Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Intitula-se O Progresso Isolado dos Seres. Diz assim, a ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônios eventuais do homem. Conforme podeis observar, semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam a súmula de extraordinários esforços individuais, em existências numerosas, de sacrifício, abnegação e trabalho constantes. Todos os seres, portanto, laboram insuladamente na aquisição dessas prerrogativas, de acordo com as suas vocações naturais, dentro das lutas planetárias. Paulatinamente, vencem imperfeições, aparam arestas, aniquilam defeitos em suas almas, norteando-as para o progresso, último objetivo de todas as nossas cogitações comuns. Ou seja, todos nós estamos incursos nesse processo. Se nós hoje não estamos portadores dessas virtudes, é porque nós não desenvolvemos ainda um trabalho em função disto. Né? Só cabe aí a cada um de nós nos fazermos valer das oportunidades que Deus nos dá, né? Que é a vida, para que nós possamos, conforme Ele colocou aqui, a partir do empenho, do esforço, da dedicação, do sacrifício, nos desenvolvermos para que nós possamos alcançar a essa condição de gênio. Vale aqui uma nota que o gênio de hoje, ele já foi o inepto de ontem. Né? A gente sabe que a lei é de progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi feito gênio desde o seu princípio. Então, aquele que está nessa condição está porque ele fez por onde está. E aquele de nós que queiramos mais rapidamente alcançar essa condição, que nós possamos nos empenhar, né, nos aproveitando das oportunidades, para que a gente possa aí estar portadores dessa condição aí que, com certeza, só vai trazer benefícios, né, não só para nós, como para todos aqueles que conosco convivem.
Na pergunta 220, Kardec pergunta o seguinte: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Ou seja, o espírito se conscientiza que ele quer se desenvolver numa outra área, e ele reencarna em condições que vão ser propícias para que ele possa se desenvolver naquela área. E aquela outra virtude que ele já adquiriu, ele não perde, continua com ele, mas fica em estado latente. E aqui na questão, quando ele responde no início, sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal, nós bem vemos aí pessoas que são portadoras de talentos, vamos dizer assim, no sentido da inteligência, são pessoas muito inteligentes, mas que não desenvolveram o lado moral ainda e se comprometem de maneira muito grave, né? Então, essas pessoas, elas possivelmente, né, vamos dizer aqui, esses líderes políticos aí que se comprometem na questão das guerras, enfim, promovem todo tipo de miséria por onde quer que eles passem, essas pessoas se comprometem sobremaneira, né, para com as leis divinas em função de estarem utilizando essa inteligência de uma maneira equivocada. E aí, possivelmente, numa vida futura, ele poderá vir a reencarnar com alguma complexidade, né, na área mental, onde ele não vai ter possibilidade de externar a inteligência dele. Exatamente para que ele não venha se comprometer mais. Isso não é castigo. Deus não castiga, Deus educa. Deus nos ama, Deus é nosso Pai. Então, se nós nos comprometemos com determinada coisa, Deus nos ajuda não permitindo que nós não nos comprometamos mais. E aí a pessoa vem, o espírito vem e reencarna num corpo comprometido, com problemas na área mental, onde ele não vai ter mecanismos físicos para poder externar a inteligência dele e se comprometer mais. E vai aprender a valorizar as oportunidades que Deus confere e que a gente malbarata. Então, essa também é uma situação aqui que ele coloca como resposta a essa pergunta que foi dirigida. Aí no 221, faz a seguinte pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da sua existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Ou seja, a ideia da imortalidade. Resposta: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Ora, se nós somos espíritos reencarnados, se antes de reencarnar nós estivemos no mundo espiritual, então nós sabíamos da imortalidade da alma, porque nós viemos de lá. E aí a gente traz, quando reencarna, essa ideia vaga, né, de que a vida vai continuar, de que Deus existe, né? Isso também é uma condição inata do ser humano, e aqui ele coloca só que por questões de orgulho, por questões de comodidade, as pessoas às vezes não reconhecem, mas que todos nós trazemos em nós essa condição inata da crença em Deus, na imortalidade da alma. Aí, na próxima aqui, o Emmanuel também vai ajudar a gente nessa questão aqui. Também lá do livro da coleção Emmanuel, intitulado A Consciência. Na história de todos os povos, observa-se a tendência religiosa da humanidade. É que em toda personalidade existe uma fagulha divina, a consciência, que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua origem. No embrião, a princípio, rude nas suas menores manifestações, a consciência se vai despindo dos véus de imperfeição e bruteza que a rodeiam,
debaixo da influência de muitas vidas do seu ciclo evolutivo, em diferentes círculos de existência, até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do seu próprio eu, que então se unirá ao centro criador do universo, no qual se encontram todas as causas reunidas e de onde irradiará o seu poema eterno de sabedoria e de amor. Ou seja, nós saímos do Criador simples e ignorantes e retornaremos ao Criador como espírito puros. Então a ideia de Deus também é uma ideia inata, porque nós somos o quê? A criação divina. Então nós trazemos em nós o que nós chamamos de consciência, que nada mais é do que, a gente sabe que a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Então essa ideia de Deus, da existência de Deus, ela também é inata ao ser humano em função disso. Na próxima, na pergunta 221A, Kardec pergunta: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Responderam os espíritos superiores: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em toda a parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Então aqui, quando ele fala que esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, eles não estão falando com relação ao Pentateuco kardeciano, mas eles estão falando com relação à essência que consta no Pentateuco kardeciano. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade com os espíritos. Ou seja, todos os conceitos que nós temos na doutrina espírita, que estão respaldados pela verdade, eles não são só do nosso tempo, eles são de todos os tempos. Allan Kardec simplesmente fez o trabalho, né, como escolhido para fazer parte da equipe do Espírito de Verdade, obrigado. Espírito de Verdade, exatamente para que nós pudéssemos, de uma maneira mais didática, entender todo esse mecanismo das leis divinas aos quais nós estamos todos subordinados. Aí agora, para finalizar, eu trouxe aqui um poema do Victor Hugo. Esse poema aqui Por que eu escolhi esse poema? Eu escolhi esse poema exatamente porque ele traz para a gente a ideia do gênio, conforme a gente estudou aqui, que é fruto do labor, do desenvolvimento, do empenho, da dedicação, da renúncia, que alguns de nós, companheiros, enfim, já alcançaram essa condição. E eu achei muito interessante, além de muito belo esse poema, porque ele enaltece a figura do homem e enaltece a figura da mulher. No entanto, dentro de uma visão ao tempo dele, que ainda hoje é fato, eu entendi aqui que ele dá um tom de superioridade à mulher, conquanto ele também elogia o ser masculino. Então, assim, é uma coisa assim, muito, muito rica, até de inspiração, de sabedoria. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, vou botar só um fundo musical aí para dar mais uma importância à questão aqui. O poema intitula-se O Homem e a Mulher. Diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro. A mulher é o coração.
o cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Que Jesus esteja conosco, assim como nós também devamos desejar estar com Ele. Muita paz para todos aí. Agradecemos ao Sérgio a palestra. Hoje foi o Livro dos Espíritos. Semana que vem retornamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade. Vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos ter gratidão. Vamos ter a certeza de que o plano espiritual muito está fazendo por nós e que nós também estamos muito fazendo, porque temos a tarefa do mundo material nas nossas mãos. Querido Jesus, é porque nós te amamos que nós unimos os nossos esforços, trabalhando mais, cooperando mais com esta tarefa abençoada que unifica o movimento espírita, que reúne os espíritas, os não espíritas, num momento de congraçamento, de fraternidade, de alegria. Que nós possamos hoje ainda, não só agora, mas nas nossas reuniões que nós teremos ainda hoje, orar, pedindo aos bons espíritos que cerquem de cuidados, que protejam o Centro Educacional de Niterói em todas as suas latitudes, em todos os seus ângulos, que protejam os trabalhadores incansáveis que estão lá, que vão retornar amanhã bem cedo, que só sairão quando tudo estiver concluído amanhã. Que possamos colher muitos frutos para entregar nas tuas mãos, Senhor. Frutos espirituais. Esse resultado tão esperado de divulgação da doutrina através dos livros que teremos lá, mas principalmente pela harmonia e pela fraternidade que nós todos vamos vivenciar. Que possamos ainda reunir forças para prepararmos doações que poderão ser entregues
amanhã, aos que estiverem lá, recepcionando as pessoas com seus produtos, com seus alimentos, com tudo que for possível. Que a paz possa estar em nossos corações sempre, para que durante todas as nossas vidas possamos ser dedicados, operosos, possamos nos doar em favor de tudo aquilo que tu viestes ensinar na terra. Que assim seja.